8h11. Quero desejar a você um ótimo dia, que Deus abençoe poderosamente sua vida, sua família, em nome de Jesus, que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Segunda-feira, louvado seja Deus. Eu estou aqui junto com o irmão Bruno. Deixa eu dar uma saudação aí. Dá uma saudação aí, Bruno. Aí. Não queria aparecer, mas acabou aparecendo. Bom, nós estamos aqui em São João da Boa Vista. Nós, como prometido, estou aqui com a irmã Lia. Daqui a pouquinho ela vai vir aqui trazer uma palavra, juntamente do pastor Daniel. Nós estamos aqui para começar o trabalho de construção aqui da igreja, da CCA. E eu estou bastante feliz de estar aqui. Saí lá de São Paulo com o irmão Bruno. Saímos às 5 da manhã e chegamos aqui faz mais ou menos uma meia hora. Que bênção estar aqui. Deus que abençoe a irmã Madalena Galdino. Obrigado por estar aqui. Paz de Deus, bom dia. Deus abençoe a irmã Sandra, irmã Rose Leite. Deus que abençoe a irmã Fátima Fontes. A paz do Senhor Jesus, bom dia. Misael, querido, Deus que abençoe meu irmão, bom dia. Deus que abençoe. Quero pedir a você que me ajude a compartilhar esta live, para que nós possamos alcançar mais vidas, mais almas, que mais pessoas possam ouvir a mensagem, a palavra do Senhor. Isso é bom, estarmos na presença de Deus. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença, que Deus abençoe. Quero agradecer a Deus também pelo privilégio, mais uma vez, de estar na presença do Senhor, de poder trazer uma palavra a você que nos acompanha. Deus que abençoe mesmo de coração, e agradecer a Deus, por esse privilégio, mais um dia de vida. Louvado seja Deus. Irmã Josiane, Deus que abençoe, viu? Bom dia, minha irmã. Irmã Rose Leite, Deus que abençoe, viu? Obrigado. Ana, deu tudo certo. Já estamos aqui, viu? Graças a Deus, tudo em paz. Irmão Misael, vamos apresentar a sua família. Deus que abençoe, viu, meu querido, de estar aqui. Se você conhece alguém que precisa ouvir a palavra do Senhor, eu não estou aqui para te fazer promessa, mas para pregar a palavra de Deus genuinamente, como se deve. E para a minha meditação e para a sua meditação, eu quero deixar aqui um versículo da palavra do Senhor a você. Daqui a pouquinho a irmã Linha vai vir aqui trazer uma mensagem principal. A minha irmã Edna, Deus que abençoe, a graça e a paz, bom dia. Deus que abençoe a irmã Tânia Bertol, a paz do Senhor Jesus, bom dia. Que Deus abençoe sua vida também, em nome de Jesus. Por favor, vai preparando aí a sua Bíblia, melhor dizendo, em Isaías capítulo 41, 10. Nós vamos falar rapidamente sobre essa mensagem de Isaías 41, 10. Deus que abençoe, queridos. Obrigado, viu? Me ajude a compartilhar. Vamos alcançar mais vidas, mais almas, Quantas pessoas que estão dentro de casa aí, depressivas, com tantos problemas. Eu também tenho necessidade. A propósito, todos nós temos. Mas quando entregamos a nossa vida ao Senhor, nós temos certeza que Deus está conosco e nós vamos seguindo em frente em nome de Jesus. Por isso, a necessidade de nós entendermos a palavra, vivermos com o Senhor e ter a certeza da sua presença em nós. Não é verdade? Então, nós vamos falar sobre isso. Isaías 41, daqui a pouquinho, tá bom? Deus que abençoe, irmão Sebastião Silva. Bom dia, paz de Deus. Obrigado por estar aqui, queridos. Deus que abençoe. Deixa eu perguntar a você como foi seu final de semana. Como foi seu final de semana? Como que foi? Conta pra nós aí. Tá tudo bem? Eu espero que sim. Bom, o nosso foi bastante corrido na sexta-feira, no sábado. No sábado estivemos ali com manutenção na igreja, bastante correria. E no domingo, amém, irmã Nilza. Deus que abençoe, irmã Natália também. Paz de Deus. Bom dia, irmã Andréia. Bom dia. Vamos orar, viu? Em nome de Jesus. No domingo foi bastante corrido, nós fomos para Jarinu buscar os irmãos de lá para congregar em Alphaville. Foi um culto a propósito abençoado. Depois que terminar o culto agora, você dá uma olhadinha como foi o culto de ontem. Ele está aqui na nossa plataforma, tá bom? Foi uma bênção. Então depois levamos os irmãos para Jarinu, chegamos bastante cansados e fomos para Sorocaba ainda. Eu e minha esposa atenderam o culto de Sorocaba. Chegamos em casa por volta de 11 horas da noite, 4 horas já estava de pé de novo, 5 horas na estrada, para vir aqui para São João da Boa Vista. Então, bastante cansado, Mas em tudo, damos graças a Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus que abençoe, queridos. Obrigado pelo esforço, carinho de estarmos aqui. Vamos esperar e juntar 50 pessoas e a gente já vai ouvir um pedacinho de uma reflexão. Depois a irmã Lia vai vir trazer aqui a palavra do Senhor para nós, que eu preciso ir atrás dessa parede aqui, tirar umas medidas ali, que a gente veio para cá para poder comprar os materiais aqui para os irmãos fazer a igrejinha aqui, fazer uma sala de oração aqui na casa deles, tá bom?
Irmã Patrícia, Deus que abençoe, bom dia, paz do Senhor Jesus, muito obrigado, viu, por estar aqui. Quero pedir a você que compartilhe essa live, para que mais vidas, mais almas, mais pessoas possam ser alcançadas e alcançados pela palavra de Deus. A gente sempre conhece alguém, né, que está fora dos caminhos do Senhor, não está mais indo à igreja, não tem mais força de congregar, não tem mais força de ouvir uma palavra, pessoas que estão com a vida literalmente destruídas. Preciso da sua ajuda. Quando você conhece alguém que está nessa situação, você quer levar uma palavra de vida, você quer levar uma mensagem, não é assim? Então esse é o momento. Se você conhece alguém que está vivendo momentos assim, ajude, compartilhe de coisas boas também. Levar a palavra de Deus a outras pessoas é compartilhar de coisas boas. A gente recebe sempre no nosso telefone mensagem com piadas, gente tirando sarro de gente, fazendo fofoca, e a gente pega aquilo e compartilha. E quando a gente recebe um culto, por ser de outra denominação, a gente nem compartilha. Não é assim que a gente faz? Vamos ser sinceros. Não é da minha igreja, eu não vou compartilhar, não é da minha denominação, eu não vou levar para outras pessoas aí, porque eu vou ser criticado. E aí? Como a gente vai fazer que lá no céu eu quero encontrar você? Eu tenho certeza que você quer que eu entre no céu também. Como vai ser? Lá não vai entrar a plaquinha. Lá vai entrar aquele que servir ao Senhor e for obediente à sua palavra. Não é verdade? Então, me ajude. Talvez, quando você fizer assim, outras pessoas ouvirão a palavra do Senhor e até poderá ser restaurada, transformada a sua vida, edificada, né? E você vai ter um testemunho para contar. Olha, num culto aconteceu isso e isso e isso, uma pessoa estava parada, e eu mandei a mensagem, ela foi lá, ouviu a mensagem e Deus restaurou toda a família. Seja canal de bênção na vida de mais uma pessoa, tá bom? Irmã Francisca Dias, a paz de Deus, bom dia. Irmã Raquel Carmona, a paz de Deus, bom dia. Uma excelente semana a você também. A irmã Elisandra, que você vem aqui em azul, ela já está aqui do lado, aqui ela vai trazer a palavra. Irmão Humberto, eu estou aqui em São João da Boa Vista. Da Pai preparando a malinha. Segunda-feira que vem, eu espero que esteja todos os materiais aqui para a gente vir para cá trabalhar. Tá bom? Irmão Humberto, eu estou aqui em São João da Boa Vista, onde nós vamos passar aqui uns dias trabalhando. Já estou aqui já, eu e o Bruno, desde as 7h30 da manhã, nós estamos por aqui já. Bem, eu quero novamente, dizer aqui, para agradecer a Deus, pelo meu final de semana, pela viagem que Deus preparou de nós vir aqui. Agradecer a Deus por essa oportunidade de poder estar falando com você, de mais uma vez de nos reunirmos como igreja de Cristo para adorar a Deus. Amém, irmã Josiane. Obrigado pelo carinho. Vamos lá, irmãos. Isaías 41, uma breve reflexão. Isaías 41, eu quero refletir com você nessa mensagem. Isaías 41, versículo 10. Diz assim, ó: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Vamos repetir? Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Amém, irmão Geraldo? Vamos fazer uma breve oração para nós refletirmos. Amém. Foi bênção, irmão Alberto, verdade mesmo. Deus que abençoe, viu? Irmã Zeli, Deus que abençoe, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, soldadinho perfeito. Coloca seu nome aí. Eu sei que é uma irmã, não lembro mais o nome. Vamos orar, irmãos, por essa reflexão? Vamos lá? Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, mais uma vez nós estamos em sua presença. Queremos ser gratos por este momento maravilhoso. Perdão pelos nossos pecados. Nós abrimos o coração e nos arrependemos, ó Deus. Pedimos ao Senhor, nós vamos refletir sobre esta mensagem juntos, que o Senhor fale conosco poderosamente. Assim nós oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus que abençoe, irmão Júlio. Deus que abençoe, irmão Zinei. Irmã Zeli, Deus que abençoe. O povo está chegando aí. Irmãos, eu vou lá no finalzinho da mensagem. Está escrito assim, ó: Te sustento com a destra da minha justiça. Nesse último versículo aí, da parte C
esta mensagem do versículo 10, a minha irmã Maria Soares, Deus que abençoe. Não tem a palavra Jesus, mas a destra da justiça é Jesus. Essa mensagem aí, ó, destra da justiça. Tem crente que lê a Bíblia, ele só vai encontrar Jesus quando a palavra está escrita assim, ó, Jesus. Não, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia aponta para Jesus. Quando você vê o versículo 10 da parte C, de sustento. Suster é segurar. Sustento é abraçar você para que você não caia. Sustento não é ser uma muleta. É a força que te falta. É o braço que te falta para te socorrer. Sustento é alguém que provê, que é provisão. Sustento é alguém que leva até você, faz acontecer algo maravilhoso, que te eleva, que te suspende, que te tira do fundo do poço, que te arranca da solidão, da dor, da angústia, enfim. Sustento é que te carrega. Essa mensagem, sustento com a destra da minha justiça, nós sabemos. Amém, Maisani? Isaías 41:10. Nós estamos refletindo. A irmã Elisandra vai trazer a palavra principal aqui daqui a pouquinho para os irmãos. Tá bom? É Isaías, irmã Zani. Isaías 41, versículo 10. Então essa mensagem destra da justiça, quando nós olhamos para as mensagens do Senhor, novamente, lá em Salmos 24, entre tantos outros, nenhum anjo foi convidado pelo Senhor, nenhum mais, se existe isso, mais poderoso, né? Foi convidado para se assentar à destra de Deus. Amém, irmã Maria? Deus que abençoe, paz de Deus. Mas o Senhor Jesus foi. O Senhor Jesus foi convidado para sentar à destra de Deus, à direita de Deus. E Ele é a justiça do Senhor. O que é a justiça do Senhor? Minha justiça e a sua é uma justiça falha, porque ela às vezes é tendenciosa. A nossa justiça justifica o justo. Parece soa até meio incoerente da parte, né? Vamos dizer assim, esse entendimento. E Deus justifica o injusto. Por quê? Porque a nossa justiça é falha. Quando nós achamos que estamos fazendo algo tão perfeito, para Deus, não. A Bíblia diz que a minha melhor justiça é um trapo de imundície. Nós lembramos disso. Então tudo que eu achar que é perfeito em mim é imperfeito para Deus. Porque Ele é santo, santo e santo. A justiça de Deus em mim, portanto, é o caráter de Deus. E o caráter de Deus em mim é Jesus em minha vida. Então quando a palavra diz assim, te sustento com a destra da minha justiça, é Cristo, é em nós. A nossa sustentabilidade, a nossa sustentação é Jesus. Entendendo essa última parte da parte C aí, é isso que a Bíblia está dizendo. Que aquilo que eu preciso, que você precisa, não é nada mais que a justiça de Deus em nós, que é o próprio Senhor Jesus. Para nós entendermos essa mensagem diretamente para a minha vida e para a sua, nós precisamos entender ela lá no final. Nós precisamos ler ela no final, na parte C. Te sustento com a destra da minha justiça. Amém, irmã Fátima? Olha para cá um pouquinho, por favor. Se, portanto, você tem medo hoje, Isaías está dizendo, ó, não temas. Se, portanto, há um sentimento de medo no seu coração, Paulo vai dizer que o medo é um espírito, é um estado. Ou seja, se há isso no seu coração e no meu, medo, o final da frase, ela vai responder a sua pergunta. Eu preciso ter medo. O que eu faço? Você precisa do sustento do Senhor, que é a destra, a justiça do Senhor, que é Jesus. Você entendeu? Olha que texto maravilhoso. Eu preciso do Senhor em minha vida para perder o espírito do medo. Eu preciso da justiça. Amém, irmã Cristina? Deus que abençoe. Cauchão, um beijo. Margarete, Deus que abençoe. Olha só. Eu preciso do Senhor em minha vida, que é a sua justiça. É Deus em mim. Nós precisamos do Senhor em nós para perder o sentimento de medo. Para que esse sentimento de medo, esse espírito, né, amedrontado, assustado, não venha acontecer em nossa vida. É claro que de fato nós às vezes perdemos as rédeas das nossas mãos. A minha irmã Lângia, Deus abençoe a irmã Lângia, né?
Deus que abençoe. A irmã Fátima dizendo que eu preciso perder esse medo. Você precisa do Senhor em sua vida. Você precisa de Jesus em sua vida. Mas eu tenho, irmão. Peraí. Nós falávamos esses dias sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 3, de um homem que estava lá, coxo e paralítico, aleijado, que ficava na porta do templo Formosa. Vocês lembram? E quando ele foi curado, quando ele foi sarado da sua doença, da sua enfermidade, daquela situação que ele estava, os seus primeiros passos não foi correr para os parentes, não foi lá na vizinhança contar o que Deus fez. O seu primeiro passo foi entrar. Amém, irmã Tânia Pereira, Deus que abençoe, bom dia, paz. A Bíblia diz, lê lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, os seus primeiros passos foi adentrar dentro do templo. O que significa isso com essa mensagem, irmão? Aquele homem que estava lá, ele precisava que o Senhor aparecesse em sua vida. Se ele estivesse só atento à prata e o ouro, ele não ia perceber o Senhor ali curando ele. Quando ele pediu para aqueles homens de Deus que estavam ali, como João e Pedro, olha, eu preciso de uma ajuda. O Senhor vai dizer assim, Pedro e João, olha, a gente não tem nada para te dar. Não tem ouro e não tem a prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Nazareno, levante-se e ande. Ou seja, em outras palavras, é claro que nós sabemos o poder do Senhor em curar e restaurar. Mas nós temos que prestar atenção nas palavras de Pedro ou de João, que diz, o que eu tenho, falando. Aquele homem, Pedro e João, que ele estava, eles disseram a seguinte frase, assim, eles falaram assim, olha para cá um pouquinho, disseram assim, bom, a gente não tem nada aqui, nós não temos nada, não temos ouro, não temos prata, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda, o que nós temos. E esse texto aqui, irmãos, eu vejo que a sua maior necessidade e a minha não é coisas, a nossa necessidade é do Senhor. E quando nós temos o nosso Deus como nosso sumo pastor, o nosso Senhor, todo esse sentimento de medo, todo esse sentimento de desespero, todo esse nosso sentimento de preocupação, ele vai embora. Por quê? Nós entendemos que a nossa maior necessidade é o Deus conosco. E eu preciso de uma garantia, Senhor, para saber. Eu preciso de uma garantia para entender o que eu preciso para a minha vida. Eu preciso do Senhor em minha vida. Eu preciso de Deus sobre a minha vida. Vou pedir para o Bruno colocar aqui, Bruno, a senha dela, por favor, para poder liberar o fundo musical aí. Aí o que acontece? Vamos lá. A nossa garantia é a própria palavra de Deus. Meu irmão Rafael, Deus que abençoe, querido. Irmã Eva, caiu, mas já voltamos. Olha só, versículo 10, parte B, agora, vai dizer sobre a presença de Deus. Às vezes a gente fala aqui da presença de Deus, parece ser repetitiva essa frase. Mas veja aí em sua Bíblia você mesmo. Porque eu sou contigo. Você não vence o medo porque você é forte. Você não vence o medo porque você é melhor que os outros. Nós não vencemos o medo porque a gente tem coragem, né, irmã Lia? Nós não vencemos o medo porque eu tenho condição financeira, por mais difícil que seja o meu diagnóstico, eu vou enfrentar essa enfermidade aí, né? Eu vou enfrentar esse problema financeiro porque eu tenho um emprego bom. Não, você não vence o medo porque você é bom. A Bíblia está dizendo assim que não há força em nós e que tudo nós precisamos do Senhor. Tudo provém da graça de Deus. Por que você vence o medo? A própria palavra confirma. Porque eu sou contigo. Porque Deus está conosco. Isso é presença de Deus manifesta. Isso é presença de Deus manifesta em nós. Aqui eu quero lembrar você, uma notinha de rodapé aí. Por que está acontecendo esta profecia? Por que essa profecia está acontecendo, irmãos? Aqui é o profeta Isaías, que está profetizando para o povo de Israel. O povo de Israel pecou na presença de Deus. O povo de Israel fez um monte de coisa que Deus não se agradou. Sabe o que acontece agora? Há um juízo de Deus para eles. E Deus vai dizer pela sua santa e eficaz palavra que o seu amor, ou melhor, a sua misericórdia é infinita. Só que a gente ouve essa palavra misericórdia de Deus infinita, a gente não consegue
meditar nesta mensagem, que a misericórdia de Deus é infinita. Olha para cá um pouquinho. Você já viu alguém que está pronto, irmã Lia, para fazer um juízo contra a senhora? Um juiz, por exemplo, dizer assim, ó, você errou nisso e nisso e nisso. Você fez isso e isso de errado. Eu vou te punir, mas lá na onde você estiver preso, eu vou te dar um monte de benefícios. Está entendendo? O Senhor Deus fez isso para esse povo. Olha o amor de Deus. O amor de Deus é tão maravilhoso que o dos homens não é semelhante. Amém. O salmista vai dizer assim, eu prefiro cair nas mãos do Senhor, porque as mãos dos homens é terrível demais. Não tem piedade, não tem misericórdia, não tem compaixão, mas Deus tem misericórdia e compaixão. Deus está punindo aqui o povo, né? Há um juízo de Deus, antes deles ir cativo para a Babilônia, o Senhor está dizendo, vocês vão cativo. Vocês vão ter que pagar por alguma coisa que vocês cometeram aí. E eu tenho feito juízo e tenho sentenciado vocês. Vocês vão passar 70 anos exilados. Em um lugar, em uma terra pagã, totalmente pagã. Mas não temas. Olha que bonito isso. Não temas, porque eu estou contigo. Eu vou com vocês. Eu vou estar com vocês. Deixa eu dizer algo para você. Amém, irmão Daniel Fábio, irmã Maria Carma. Eu não sei o que você está vivendo. Qual é a provação que você está passando neste momento? Qual é a sua situação? Mas não sou eu. Eu não preciso vir aqui e profetizar algo sobre a sua vida e nem revelar nada. Que a palavra revelada do Senhor está dizendo para você e para mim que estamos aqui esta manhã. Que o Senhor está conosco. Ele não é um Deus que nos abandona. Amém, irmão Miguel? Mas é um Deus que nos esforça. Olha agora para a parte B, a continuação. Não te assombres. Essa palavra assombrar, irmãos, é como se alguém está tudo bem. Amém. Deus que abençoe o irmão William, Deus que abençoe a irmã Célia. Está tudo em paz. E de repente, nós nos assustamos com uma carranca. Alguma carranca. Alguma coisa, de repente, em um cenário. Amém, irmã Maria, Deus que abençoe. Tudo muda. Em um cenário, de repente, você toma um susto. Se espaventa. Peraí, Senhor. Eu não sentia dor nenhuma. Eu não percebi nada. Poxa, meu casamento estava bem. A minha casa estava bem. Estava empregado. Estava tudo perfeito. Então, quando chega aquele problema em sua vida, você se assusta. É isso que o Senhor está dizendo. Não te assombre. Não te espavente. Não fique surpreso. Não deixa essa agonia tomar conta do seu coração. Aí a pergunta, por que, Senhor, isso? Por que, Senhor, isso? A resposta da parte B, porque eu sou o teu Deus. Mas, quer dizer que quem está em Deus, eu entendi que não sofre. Amém, irmã Cainara, Deus que abençoe a irmã Maria Morim. Quer dizer que quem está vivendo essas situações difíceis não tem necessidade de preocupação, porque agora o crente vive em uma bolha. Não é verdade, irmã Eva? O crente está numa bolha, ele não pode ficar doente, ele não pode ficar desempregado. Isso é mentira de quem prega isso. Todos nós, irmãos, passamos por dificuldades. Todos nós passamos por afrontas. Todos nós passamos por situações difíceis, vexatórias. Todos nós passamos por vales. Todos nós, ninguém de nós estamos livres de não sermos afrontados, açoitados, encurralados, entrincheirados. Todos nós. Há levante sobre a nossa vida. Mas não sou eu, é a palavra que confirma que é para nós não temermos, porque o Senhor está conosco. É para nós não ter medo, porque Ele é o Deus da nossa salvação. Portanto, se Ele é o Deus da nossa salvação, Ele é um Deus que zela por nós. É um Deus que cuida de mim, é um Deus que cuida de você. Essas palavras aqui foram escritas originalmente e destinadas para o povo de Israel, que enfrentava ameaças extremas. Enfrentava ameaças, a minha irmã Cláudia, Deus que abençoe. Enfrentava ameaças externas e internas. Não é diferente de mim e de você. A minha irmã Celis. Não é diferente de nós. Ameaças externas e internas. O que é isso? Ameaças de um mundo corrupto e ameaças de dentro de nós, que é o nosso próprio coração. Os nossos próprios sentimentos. Ontem no EBD nós tratávamos sobre isso. Que às vezes nós temos um coração duro como pedra.
Às vezes nós temos um coração maligno. O que é esse coração maligno? É quando nós deixamos algumas coisas aflorar em nós que não vêm do Senhor, mas que são atitudes malignas. Dentre delas é a inveja, os ciúmes, o ódio, o rancor, a raiva, o ressentimento. Isso não é de Deus. Então, as ameaças internas é justamente aquilo que brota de nós, que brota de dentro de nós. E elas, às vezes, acontecem coisas universal ali, tomando um grande sentido na nossa vida. Ficamos tristes com a irmã, com o irmão, entristecemos a nossa casa, e vem de nós. Olha só, e vem dentro de nós. Algo que criou dentro de nós como um ídolo, como algo que veio para destruir. Por quê? Porque esse sentimento de medo, eles falam no nosso coração. O sentimento de medo, ele aflora do nosso coração. O sentimento de medo, ele vem de uma fonte que é uma raiz, é o coração. É o coração. É o coração. Vem disso. Esse sentimento, ela vem de dentro de uma raiz, de uma mãe chamada coração. É dentro desse coração que nós geramos esse sentimento. Irmãos, e isso vai tomando partido na nossa vida, e que se nós não confiarmos, independente do contexto da nossa vida, não confiarmos que a presença de Deus é constante, o sentimento de medo, Deus que abençoe, o sentimento, o espírito do medo, ele vai tomar conta da sua vida inteira. E esse sentimento de medo atrapalha você a amar a sua esposa, a amar o seu esposo, a amar os seus filhos. Esse sentimento de medo tira de nós o ato de crer e praticamos a incredulidade. Por quê? Porque colocamos em dúvida a palavra de Deus. Colocamos em dúvida a mensagem da palavra do Senhor. Colocamos em dúvida se de fato nós estamos com o Senhor. Por isso, nós precisamos e necessitamos confiar que a presença de Deus é algo que precisa ser constante. O poder de Deus sobre a nossa vida. Se você está aqui esta manhã e talvez com esse sentimento de medo, o Senhor está dizendo, amém, irmão Renato, dizendo a mim e a você que precisamos ser curados hoje desse sentimento. Que precisamos ser curados hoje. Imagine só, eu e você agora neste momento, uma criança pequena, caminhando sozinha em um lugar desconhecido. Em um lugar que ela nunca colocou os pés ali. E ela olha para os lados, e em pânico, e sente medo de escuridão, dos sons estranhos ao redor. Nem precisa ser criança. Eu mesmo sou dessa maneira. Se eu estiver num lugar muito fechado, eu tenho fobia disso aí. Mas então, essa criança, ela escuta uma voz e do pai dizendo, acalma o seu coração, calma, eu estou contigo. Esse som que você está ouvindo aí é o seu coração que está produzindo, é o seu medo, é esse espírito que está dentro do seu coração que produz isso aí. Mas eu estou aqui com você. Essa mensagem que nós ouvimos aqui de Isaías 41:10 é justamente o pai falando isso. Louvado seja Deus. É justamente, irmã Conchinha, o próprio Deus dizendo isso a mim e a você. Calma, filho. Calma. Eu também tenho esse sentimento. A gente conversa algumas coisas, é claro, e traz um sentimento de preocupação, de medo. E a gente às vezes perde o chão, perde o solo. Mas quando ouvimos a mensagem do Senhor, a Bíblia nos exorta a crer na palavra de Deus. Como essa criança que ouviu o pai dizendo, eu estou aqui. Eu estou vendo onde você está indo aí. Eu tenho seguido você onde você vai. Vamos lembrar, irmãos, que a palavra de Deus nos promete que aonde nós passarmos, o Senhor passaria conosco. Aonde nós colocarmos as plantas dos nossos pés, o Senhor estaria com a gente. O salmista Davi vai dizer assim, Senhor, para onde eu irei, para onde eu poderei? A presença do Senhor, a onisciência de Deus sabe de tudo. Ele está em todo lugar. O salmista Davi vai dizer assim, Senhor, se eu subir agora nas asas da alvorada e voar aos confins desta terra, lá o Senhor estará. Louvado seja Deus. Esse é o Deus conosco. A presença de Deus que garante
estar conosco. Aquela criança que anda na escuridão, no vazio, no valado e entra em pânico quando sente medo, começa a ouvir sons estranhos, tantas outras coisas, e ela ouve naquele desespero a voz do pai dizendo assim: acalma o seu coração, eu estou aqui. É isso que Deus está fazendo hoje. Então essa criança, ela encontra coragem para seguir em frente. O Senhor está dizendo aqui, por esta reflexão, que eu e você hoje estamos encontrando coragem para seguir em frente. Não há barreiras que possam impedir o operar do Senhor sobre a sua vida. Não há barreiras que possam impedir o operar de Deus sobre a minha vida. Não há obstáculos para impedir o operar de Deus. Operando Deus, quem impedirá? Eu não sei se na sua casa, na sua família, esse final de semana, aconteceu alguma coisa sobre a sua família, os seus filhos, por exemplo, ou o seu casamento. Eu não estou aqui para te encher de promessa, mas estou aqui para encorajar a você, pelo Espírito Santo de Deus, a crer na palavra de Deus. Tudo que você ouviu até agora aqui está baseado e pautado nas Sagradas Escrituras. Não foi eu que escrevi, foi o Espírito Santo de Deus que moveu homens para escrever, profetas do Senhor. Então, a necessidade de eu vir aqui profetizar nada do que já está revelado. Basta você e eu crermos. Cremos que o Senhor está conosco, Deus conosco, Emmanuel. É Ele que garante a nossa vitória se estivermos com Ele. A minha irmã Sandra, bom dia, paz do Senhor. Bem, Isaías fala conosco em Isaías 41:10, e ele sabe que íamos enfrentar momentos de dificuldade, assim como o povo de Israel. Assim como aquele povo estava prestes a enfrentar incertezas, a minha irmã Edilene, medos, solidão. A propósito, é uma jornada. A propósito, nós estamos no vale. Não é assim? Todos nós, você com a sua prova aí, eu com a minha prova aqui, outros nem tanto, né, estão felizes, mas é vale. Nós entendemos que o cristão, ele anda por vales. Nós entendemos que se estamos aqui, somos peregrinos, a nossa pátria não é aqui, estamos literalmente em um vale. Amém, Madilene? Deus que abençoe. Há uma trajetória. Salmo 121, entre outros que nós vamos olhar e lembrarmos dos cânticos, né, dos salmos dos cânticos dos degraus. Um povo que está rumando para a Nova Jerusalém. Eu e você não somos diferentes. Nós estamos rumando para um lugar celestial. Amém, irmã Cleice? Deus abençoe, irmã Ruth. Nós estamos rumando para a glória do Senhor. Portanto, é vale. Portanto, tem abismo. Portanto, tem enfermidades, tem problemas familiares, tem necessidades. Assim como os nossos irmãos atravessaram o romagem para ir até o templo, hoje nós estamos atravessando uma espécie de romagem. Tem gente ficando para trás. Tem gente cansada. Amém, irmã Maria, Deus que abençoe. Tem gente desanimada. Tem gente de coração de pedra. Tem gente carregando um coração velho, precisa de um coração novo. Não é assim? Tem gente que só Deus sabe como está. Tem gente que, se Deus não te trouxesse aqui hoje, né, não te tomasse você pelo punho e pulso forte, braços fortes, nem da sua cama você se levantaria hoje. Tem gente dessa maneira. Isso é vale. Se não tem na minha vida, mas a Bíblia me ensina a ter compaixão dos meus irmãos que estão vivendo a mesma coisa. Ontem, de manhã cedo, no culto da manhã, lá em Alphaville, foi falado sobre essa explanação. Nós olhamos para o texto de Atos dos Apóstolos novamente. Eu sempre me baseio nessas mesmas mensagens que nós repetimos antes para nós aprendermos do Senhor, crescer na graça e no conhecimento. Aqueles homens não tinham o que dar para aquele homem que estava ali. Mas as palavras foram: eu não tenho nada aqui, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Para falar assim, eles precisavam estar cheios do Espírito Santo. É isso que a Bíblia nos pede, é isso que Deus nos pede, para estarmos cheios do Espírito Santo, cheios de Deus. Por quê, irmão? Para atravessar o vale. Só vence o vale quem tem Deus, quem vive a palavra, quem é constante e perseverante. A Bíblia diz que não há força em mim, nem vigor, muito menos em você. Tudo é graça, bondade e misericórdia. Se você está atravessando o vale, se você consegue entender que toda a nossa trajetória nessa terra, assim como eu, é um vale, temos certeza
que se tivermos o Senhor conosco, presente em nossa vida, não teremos medo nem incerteza, não estaremos com medo da solidão nesta jornada cristã, nesta nossa atravessada cristã. Porque o nosso Deus é como um pai amoroso, que de vez em quando ele decide olhar para mim e você e dizer assim: filho, eu estou aqui. Eu estou aqui. Deus não é indiferente da sua dor. Deus não é indiferente da minha dor. Deus não é indiferente da minha luta. Deus não é indiferente da sua luta. Deus não é indiferente do seu luto. Não é indiferente do meu luto. Deus não é indiferente, irmã Ruth, da sua dor como mãe, por exemplo, como esposa. Deus não é diferente, irmão Miguel, da sua dor como um pai, de ver e desejar que o seu filho, por exemplo, seja curado. Deus não é indiferente de você que está aí ouvindo este culto e que está olhando para a sua casa e talvez você não tenha condições de pôr nem sequer o alimento em sua mesa. É tão pouco. Deus não é indiferente. Por isso ele diz na sua palavra: eu estou contigo. Será que nós hoje, essa manhã, conseguimos acreditar e tomar posse da mensagem? Deus não é indiferente de você que esteve enfermo. Semana passada nós tivemos aí um mês de uma luta e uma busca pelo Senhor para que o irmão Gaúcho fosse curado. Sexta-feira teve um culto na casa dele tomando ceia. E ontem de manhã ele estava louvando a Deus junto com a gente no templo. Deus não é indiferente. Amém, irmã Eva. Deus que abençoe pelas palavras. Deixa eu dizer algo para você, irmã Eva. Talvez você tenha preocupações. Talvez você se assenta na mesa e senta e soma, e divide, subtrai. Deus não é indiferente com as suas preocupações. Mas, irmão, talvez a sua resposta do outro lado aí é assim: mas se Deus é comigo, a coisa não muda? Poxa, as provações é para nos ensinar, para nos advertir, para nos mostrar que na maioria das vezes as nossas decisões, as nossas tomadas de decisões nos levam ao caos. Que às vezes o conselho do marido para você não te ajuda. O conselho da esposa vem como crítica. Mas os conselhos de Deus nós temos que acatar e ouvir. Ontem de manhã o Senhor dizia assim pela sua palavra: ei, você que está aí nesse banco assistindo, ouvindo a mensagem, será que você não percebeu que Deus está te chacoalhando? Para que esta árvore caia as folhas velhas, as flores murchas, para que nasça uma flor bonita e que elas venham a produzir frutos, e frutos que agradam o paladar do Senhor. E você está aí murmurando de que portas aqui, à direita e à esquerda, se fecharam? Será que você não percebeu que Deus te quer de raízes profundas? Que Deus quer trabalhar em sua vida e adornar o vaso para a glória do Senhor, para que o nome dele seja exaltado sobre a sua vida? É Deus tentando nos aproximar, nós dele. Você já viu isso? Um pai fazendo de tudo para que um filho se aproxime mais dele? Deus quer se relacionar conosco, irmãos. Esse cativo que nós vimos aqui, esse cativeiro prometido ao povo de Deus como uma condenação, um juízo, era Deus levando o seu povo para próximo dele. Era Deus trazendo o seu próprio povo para próximo dele. Nem que para isso tivesse que acontecer um regime de semi-escravidão. Mas isso é amor? O seu pai não te castiga? A sua mãe não te chama atenção? Não fazia isso com você? Por amor? Olha o homem que eu me tornei, um pai de família. Olha a pessoa que você se tornou. A Bíblia diz assim: se vocês que são maus, olha que maravilha, louvado seja Deus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial que está no céu. O amor de Deus é tão grandioso para nós. Ele é um Pai amoroso, é um Pai que se preocupa conosco e que diz assim: eu te provo, eu permito coisas em sua vida, mas não temas. Não temas, porque eu estou contigo. Nós estamos refletindo sobre esse texto maravilhoso. Estou com você.
É como essa verdade transforma a nossa vida, a dizer assim: por mais que esteja difícil, não temas, eu estou contigo. Amém. Deus que abençoe o Edmilson. Não temas, porque eu estou contigo. Para nós isso é mais que um abraço divino. Para nós isso é como se alguém chegasse e dissesse: dê aqui a sua mão. Dê-me aqui a sua preocupação. Dê-me aqui o seu coração. É onde você guarda o seu medo. Dê-me aqui essa raiz que está aí dentro do seu coração. É onde você guarda os seus sentimentos, que eu quero arrancar o que está aí dentro. Deus quer arrancar algumas coisas do seu coração e do meu, para nos purificar em sua presença. Deus quer arrancar algum sentimento do nosso coração. Um coração ansioso leva ao medo. Um coração ansioso leva ao desespero. Eu tenho problema com essa enfermidade de ansiedade. Um coração ansioso leva nós a tomar e cometermos loucuras. Um coração ansioso faz você ofender a sua esposa, faz você ofender o seu marido, seus filhos, os irmãos, as pessoas que você ama, porque a ansiedade está ali imperando. E nesse momento nós somos paralisados com os sentimentos do medo. Tudo na nossa vida trava. E a Bíblia diz que nós não devemos estar ansiosos com nada, mas em tudo nós devemos dar graças a Deus e pedir ao Senhor coração de súplicas. Mas nós fazemos ao contrário. Talvez você está aqui hoje nesse sentimento de medo. Medo de perder o emprego, de perder a sua empresa, o seu estabelecimento, medo do seu casamento acabar, medo de investir em alguma coisa que Deus está te dando. O Senhor tem uma palavra a você que está com medo de abrir a sua mão e o seu coração para receber algo sobre a sua vida. Tem gente que tem medo disso. Senhor, parece que está tão fácil. Parece que eu fui agraciado aqui, mas eu estou com medo disso. O Senhor está dizendo pela sua palavra que Deus tem as rédeas da história em suas mãos. Você não compreende, mas Deus sabe o que está fazendo sobre a sua vida. Chegou o momento, essa é a hora. Deixa Deus abençoar a sua vida. Deixa Deus transformar a sua vida. Louvado seja Deus. Não rejeite as coisas do Senhor. Não feche o seu coração para as coisas do Senhor, para as bênçãos do Senhor. Deus está te presenteando e você está fechando o coração, dizendo: não, está fácil demais. Está muito fácil. Tira esse sentimento de medo do seu coração, que te faz perder oportunidades, que te faz jogar a palavra de Deus para as costas, lançar para trás. Nós às vezes agimos desta maneira. Nós às vezes perdemos a oportunidade que Deus nos oferece, com medo de enfrentar alguns desafios, com medo de que aquilo ali possa me trazer algo à frente que vai entristecer o meu coração. O Senhor está dizendo pela sua palavra: deixa o Senhor dominar a sua vida. Deixa o Senhor cuidar de você. Quando o Todo-Poderoso declara: eu estou contigo, eu sou o seu Deus, Ele promete constância e companhia, que não te abandona, jamais. Por mais difícil que seja, Ele promete constante companhia. Eu desisto de acompanhar algumas pessoas, claro, você também, nós somos assim, né? E tem gente que só está do lado quando aquela pessoa ali serve de alguma coisa, de algumas garantias, ou te vale alguma coisa ali financeiramente ou intencionalmente. Deus não é assim. Deus, quando Ele investe em nós, quando Ele nos chama, por mais que em algum momento da nossa trajetória você e eu estejamos tristes e nem temos naquele momento nada para oferecer a Deus, porque o nosso coração está numa espécie de destruição, mesmo assim Deus não vai embora e deixa você sozinho. Talvez seja esse o sentimento do seu coração: Senhor, eu não tenho nada a oferecer ao Senhor. Hoje eu não tenho sequer condições de dar um glória a Deus. Hoje eu não tenho condições sequer de abrir a minha boca nem para te louvar, e muito menos para te adorar. Só Deus sabe como está o meu coração. O Senhor não vira as costas para você. Ele não vira as costas para mim. Não.
O Senhor observa a mim e você passivamente, mesmo que de longe. De longe de que maneira? Porque nós nos afastamos de Deus. Mesmo que distante do Senhor, Ele observa a mim e a você passivamente. Amém, irmã Silvânia? Deus abençoe, irmão Carlos. Você já parou para pensar nisso? Esse sentimento de Deus estar longe não significa que Ele não está te observando. Esse sentimento de que a presença de Deus não está sendo manifesta no meu coração não significa que Ele não esteja perto de mim me observando, causando naquele momento no meu coração tantas tristezas, quando em uma palavra, Senhor, eu clamo pelo nome de Jesus, preciso da sua presença. Então ela se manifestará e nos receberá em sua glória. Tem muito crente andando desta maneira, longe do Senhor, e esqueceu que Deus te observa passivamente, cada passo, passivamente. Esta mensagem, eu creio que o Senhor está nos atraindo para Ele. Essa mensagem, o Senhor está também nos lembrando que Ele está caminhando conosco em cada etapa da nossa vida, e eu e você às vezes sendo ingratos. Nem lembramos de olhar e dizer, Senhor, o Senhor está aqui do meu lado. Atravessar aquele dia de ontem, o dia de sábado ali, se não fosse o Senhor, eu estava bem longe daqui. O Senhor estava ali andando passivamente, nos observando cada etapa da nossa vida. Eu quero lembrar, por exemplo, o servo de Deus Moisés, com o faraó, encarou o faraó e guiou o povo hebreu até o deserto. Moisés não tinha condição nenhuma para isso, era só um homem. Mas com o Senhor, Moisés atravessou uma grande multidão. Com Deus, ele atravessou o deserto. Com Deus, aquele povo foi tirado, arrancado do Egito. Moisés não conseguiria fazer se não fosse por Deus. Bem, atualmente nós enfrentamos tempos de angústia. Para finalizar aqui, a irmã Lia já vai vir aqui trazer uma palavra. Atualmente eu e você enfrentamos momentos de angústia e ela alimenta a nossa mente. Parece que a angústia é um alimento necessário do nosso dia de hoje. Nós vamos sendo alimentados por aquilo. Mas, deixa eu dizer uma coisa aqui para você em nome de Jesus. Talvez a sua tristeza e a sua angústia tenham sido o seu alimento diário, em cada instante da sua vida. Mas lembre-se de uma coisa, Deus está mais próximo de você do que você imagina. Deus está mais próximo de mim do que eu possa imaginar. E Ele conhece as suas lutas, Ele conhece as suas dores e assegura permanentemente estar do seu lado. Permanentemente estar do meu lado. Ele não é filho do homem para que minta. Ele não mente, Ele não engana nós. Se você clamar pelo nome do Senhor, você vai ter a certeza que Ele está do seu lado. Talvez a sua oração hoje ou ontem foi essa: Senhor, confirme para mim. Deixa eu contar um testemunho para você que eu ainda não contei e eu não sabia. Soube ontem lá em Sorocaba, pela minha esposa. Ela está aqui me ouvindo. A minha irmã Ana Cleia. Escute só isso. Quando nós perdemos os nossos filhos, sábado fez 2 anos que nós perdemos os nossos filhos, os 2 gêmeos. Passamos por um longo difícil, um tempo difícil, um longo tempo. E em 6 meses, a minha esposa se afastou totalmente de nós. Ela não penteava os cabelos, não escovava os dentes, entrava no banheiro em poucos minutos já saía. Ela perdeu todo o sentido de uma mãe. Porque nós amamos crianças. Ontem, depois do culto, as crianças veio me abraçar, me rodear lá no altar e quase me ergueram para cima. Nós somos apaixonados por criança. Amém, irmã Maria. Deus que abençoe a irmã Ana Cleia. Escute só isso, irmãs, somente as irmãs. Eu não sabia que tinha acontecido isso e ontem ela contou. Foi uma surpresa para mim. E nós percebemos que ela nos afastou de nós. Completamente. E ela esperava eu dormir. Também não sabia disso, claro, estou dormindo. E ela virava para a parede. Lá em casa a parede é branca. E ela chorava a noite toda ali. Na situação que ela estava, se definhando. Emagreceu muito. E ela começou a falar algumas coisas com Deus. E segundo ela, que eu soube ontem, ela, posso contar? Eu falei, pode.
As palavras dela é assim: por que o Senhor é tão mau? O Senhor levou os meus filhos. Era o meu sonho. O Senhor não me deu. Então significa que o Senhor é um Deus mau. Olha as palavras, irmão. Também falaram o que do Senhor? Que teve a capacidade de tirar a vida do seu filho. Porque a tua palavra diz que agradou o Senhor moer o seu próprio filho. Isso te faz mal. E ela foi falando tudo isso. Brigando com Deus. E um dia eu estava no momento do clamor de manhã cedo. Tem gravado aqui no YouTube. Amém. Deus que abençoe, irmão Eugênio de Angola. Seja bem-vindo, querido. E Deus me dava de pregar assim. A minha filha mais velha, ela trabalha e muito raramente ela me assiste. Amém, irmã Maria Creuza. Deus que abençoe. Paz de Deus. E Deus me dava de pregar assim. E a minha filha mais velha assistindo, coisa que ela não faz. Dizia assim: Ana, Deus tem uma palavra para você. Deus pede para mim te dizer que aquela parede branca que você ora e reclama e briga com Deus todo dia enquanto eu estou dormindo, Deus está vendo tudo isso. E a resposta para você é que Deus te perdoa. Porque Ele é um Deus, olha que maravilha, irmã Elisandra, que se identifica com você. Não é um Deus que está indiferente do seu sentimento. Se o próprio Deus virou o rosto para o seu filho, porque Ele viu o nosso pecado nele, e não era isso que Ele queria para o filho. Ele é um pai amoroso, e Deus te perdoa. Tudo que você tem dito. E naquele momento a minha filha ligou para ela e falou: mãe, tem um recado de Deus para sua vida na live do pai. Entra aí na live agora. E ela ouviu essa mensagem e guardou para ela, irmão. Não disse uma palavra para mim. Sábado fez 2 anos esse acontecimento. 2 anos. E ontem, quando eu estou indo para Sorocaba, ela disse: eu preciso contar um testemunho primeiro para você. Testemunho, Ontem fez 2 anos que Deus levou as crianças. E hoje eu vou contar. E contou tudo isso que eu estou dizendo para os irmãos aqui. Irmãos, eu fiquei maravilhado. Aí ela só quer dizer: eu quero uma confirmação que o Senhor me perdoou. Eu falei tantas coisas. Confirme. Eu queria que alguém me pedisse uma comida, um prato de comida. Eu queria alimentar alguém. E naquele dia, no outro dia, nós fomos... Ela não tinha comida pronta em casa. Falei: vamos aqui embaixo. Tem um restaurantezinho bem baratinho de prato feito. A gente vai comer ali. E quando eu sentei, irmão, sem saber de nada, sentei lá na porta, assim, na entradinha. Chegou um rapaz: senhor, falou para ela: senhora, a senhora pode me dar um prato de comida? Eu vi que naquele momento, irmã Elisandra, ela caiu em choro. Eu fiquei sem entender nada. Falei: dá a comida para ele. Ou seja, o que ela pediu de noite, de manhã Deus cumpriu. Estava perdoando ela, de fato, e mostrando o quanto amava ela. Fui lá do Ermita, claro, o restaurante também fez uma parte deles. E não era só ele, era ele, a esposa e uma criança que foi despejada. E nós tratamos deles, cuidamos deles. E, irmãos, e Deus fez isso. O que acontece? Quando nós estamos em lágrimas, em desespero, o Senhor não leva em conta o que a gente fala. Porque é um Deus que se identifica. É um Deus que se identifica conosco. Não é indiferente da nossa dor, do nosso sentimento, da nossa angústia. Não. Para concluir aqui a minha fala e a palavra dessa reflexão: não te assombres, porque o Senhor é o nosso Deus, o seu Deus, o meu Deus, a nossa fortaleza, o socorro presente na angústia e também nas tribulações. Ele é um auxiliador, e, irmãos, que está sempre conosco. Não deixe os nossos pés vacilarem. Tá bom? Deus que abençoe, irmão Lima. Paz do Senhor Jesus. Bom dia. Deus que abençoe, irmã Silvana. Eu vou trazer aqui a irmã Elisandra. Nós estamos aqui em São João da Boa Vista. Nós viemos aqui para fazer o lançamento e comprar os materiais para fazer a igrejinha aqui. Ela vai vir aqui, vai saudar os irmãos, tá bom? E vai trazer um passo da palavra para os irmãos. Já já nós voltamos. Vamos lá. Fica à vontade. A paz de Deus a todos. Um bom dia em nome do Senhor Jesus. Eu confesso que eu estou um pouco nervosa, porque é a primeira vez, né, que eu
participo de uma live assim ao vivo. O meu esposo também faz algumas, porém ele faz, aí ele grava tudo e eu nunca tinha participado. E hoje Deus preparou essa oportunidade de eu estar nessa live agora de manhã e falar um pouquinho com os irmãos. Um pouquinho da palavra de Deus, um pouquinho sobre mim, um pouquinho sobre a reforma que vai estar sendo feita aqui, que foi uma preparação de Deus para a nossa vida, né, irmãos? E eu peço que os irmãos já, desde já, perdoem se eu errar alguma coisa, porque a falta de costume, né, que eu não tenho essa facilidade é grande. Eu queria trazer uma palavra para os irmãos nessa manhã, irmãos, que o Senhor falou muito comigo no início da minha carreira com Deus, porque eu venho de uma família de uma parentela, né, que não são cristãos, né, irmãos, uma parentela muito difícil. Então, eu fui uma pessoa que eu fui selecionada por Deus para estar à frente de uma obra, à frente de um trabalho. Muito falha também, não sou merecedora, mas o Senhor foi aquele que achou graça em mim e em me trazer para este trabalho da obra de Deus. E nessa minha caminhada, irmãos, eu guardei dentro do meu coração algumas palavras que o Senhor colocou dentro do meu coração, que vem me avivando desde então. E essa eu vou trazer agora na parte da manhã para os irmãos, que está em Eclesiastes 11, para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Agora que o irmão já trouxe a palavra em Isaías, né, e o Senhor tirou o medo, então vamos exercitar um pouquinho da fé. Então o Senhor tirou esse medo, vou falar um pouquinho com os irmãos. Em Eclesiastes 11, só no primeiro versículo, irmãos, o Senhor diz assim a palavra. No subtítulo está falando assim, ó, façamos o que é bom no tempo oportuno. É o que estamos fazendo agora nesta manhã, irmãos. Estamos fazendo o que é bom, porque esse tempo agora é o tempo oportuno. Um tempo de ouvir a palavra de Deus, um tempo de ouvir uma mensagem que fala com o meu e com o seu coração. Então, nesse tempo oportuno, a gente está meditando e acompanhando aquilo que o Senhor vem trazendo, que vai mudar a nossa vida, vai mudar a nossa espiritualidade. Porque a gente precisa colocar dentro do nosso coração e praticar aquilo que Deus tem para nós. Como o irmão André tem falado, muitas das vezes a gente reclama das coisas, ou critica, ou tem essa contenda com Deus, como ele contou no testemunho da esposa. E o Senhor, ele tem sido misericordioso comigo também, porque eu já tive também essa contenda com Deus, por coisas que foram acontecendo na minha vida, e por um tempo, irmãos, eu achei que eu não fosse mais suportar a servir a Deus. Mas o Senhor veio com uma palavra, me sustentou e me colocou de pé novamente. Também me perdoou, porque eu já cheguei em momentos muito críticos da minha vida, tá pedindo a morte, falando, Senhor, eu não aguento mais, me leva porque eu não vou suportar. E o Senhor, no meu coração, ele trouxe para essa manhã, tá compartilhando com os irmãos, essa palavra de Eclesiastes 11. Lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Glória a Deus, aleluia. Quando o Senhor fala a palavra lança, ele está dizendo, se entregue, lança a mim aquilo que você precisa, lança a mim o teu ser, lança a mim aquilo que você deseja nesta manhã. Quando o Senhor coloca assim na palavra que vem dentro do meu coração para compartilhar com os irmãos, de lançar a Ele, é porque nós não estamos suportando, nós não estamos mais aguentando. Então nós lançamos a Deus. Nós falamos, Senhor, aqui está. Aqui está o meu problema, aqui está a minha causa. Então nós lançamos isso nas mãos do Senhor. E quando o Senhor diz o teu pão, eu entendo, irmão, que é lançar o teu ser, lançar aquilo que está dentro de ti, nas mãos do Criador. Então o Senhor fala, lance o teu pão sobre as águas. As águas, eu entendo que é a palavra de Deus.
Então vamos lançar o nosso ser, o nosso pão, às águas do Senhor. Que essas águas de Deus venham suprir na minha vida e na tua vida a nossa necessidade. Ela vem através da palavra de Deus, que aqui está escrito como águas. Porque depois de muitos dias o achará. Achará quem, irmãos? Achará a sua resposta, que vem das águas da palavra de Deus. Então nós meditando nessa palavra, eu entendo que o Senhor quer dizer para mim e para você nesta manhã, querido irmão e irmã, que devemos devotar a nossa confiança a Deus, a palavra dele. Porque nós vamos achar aquilo que nos traz esperança, aquilo que nos traz a paz, que está dentro da palavra do Senhor. Aí no versículo 2 ainda ele fala, reparte com 7 e ainda com 8. Ou seja, que a palavra de Deus, quando nós recebemos ela, que nós possamos repartir, irmãos. Eu vou trazer uma meditação sobre essa parte de acolhimento e repartir aquilo que é de Deus, porque foi assim que o Senhor mudou a minha vida, irmãos. Eu, quando criança, fui receber a palavra do Senhor na casa de uma vizinha. Os meus pais nunca ouviram falar, nunca tinha visto uma Bíblia quando eu era criança. Muito antigo, morava na zona rural, e a vizinha tinha o hábito de ir para a igreja, e ela me chamou e falou assim para mim, Elisandra, vem aqui um pouquinho que eu quero ler para você uma palavra. E eu peguei e fui, falei, nossa, o que será que ela quer? E ela leu para mim um versículo da palavra que eu lembro até hoje. Está guardado dentro da minha memória e dentro do meu coração, porque naquele momento o Senhor mudou a minha vida. Eu tinha 7 ou 8 anos, se eu não me engano. Eu ainda não sabia ler e escrever, a gente muito pouco ia para a escola, por conta da gente morar na roça e era muito longe. E o meu pai sempre colocava nós para trabalhar. E ela me sentou do lado dela, e ela tinha um livrinho azul, que estava escrito apenas Salmos e Provérbios. E ela falou assim, eu vou ler para você esse salmo. Aquilo, irmãos, naquele momento, eu não entendi. Eu falei, mas por que será, meu Deus, que ela quer ler para mim? Nós somos em vários irmãos, né? Eu sendo a caçula, eu falei, por que ela quer ler para mim? Eu tive tanta dificuldade para sobreviver, minha mãe teve um parto difícil. Eu falei, nossa, logo eu, sendo que os meus irmãos são tão, né, um pouco mais entendido, tem um pouco mais de leitura. E ela falou, não, mas eu preciso ler para você. Eu peguei e falei, tudo bem então. Falei para ela, meu pai sempre ensinou nós ser muito respeitosos com os idosos, e ela já muito idosa, de uma idade bem avançada. E ela falou para mim, eu vou ler para vocês Salmos 70, perdão. Eu falei, tudo bem. Aí ela leu, eu vou recitar para os irmãos. Apressa-te, ó Deus, em livrar-me, Senhor. Apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos o que procuram a minha alma. Voltem para trás cobertos de vergonha e confundam-se os que me desejam mal. Alegre-se em ti todos os que buscam a tua salvação. Irmãos, eu não sei se a leitura, se a recitação está bem corretinha, porque eu não estou com o salmo aberto aqui. Porém, eu sei que ela leu, conforme ela foi lendo, irmãos. O fato é que eu com 7 para 8 anos, e ela lê naquele versículo, e eu comecei a chorar. O que eu não entendia naquela época, e eu entendo hoje, é que naquele momento o Senhor se apressou, veio ao meu encontro e mudou a minha história, irmãos. Daquele momento em diante, eu comecei a sentir desejo em buscar a palavra de Deus. Em buscar, em ficar, entender o que estava dizendo a Bíblia. Eu comecei a ter a curiosidade, porque eu entendi que eu falei, meu Deus, que palavra linda, o Senhor está falando comigo. Só que eu era só uma criança, eu estava sentindo uma vontade tremenda de chorar, e hoje eu falava, meu Deus, naquele momento o Espírito Santo de Deus, da verdade, ele me acolheu, ele me tirou do meio da minha parentela toda e me trouxe
para o evangelho. E ali eu comecei a buscar a Deus, irmãos. Eu comecei a querer ir para a igreja. Na época, aquele povo ia em uma igreja católica, né? Eu comecei a querer ir. E toda vez que eu ia, irmãos, eu chegava em casa. A minha mãe era uma mulher que ela tinha problema com álcool. E ela chegava e ela me batia. E eu ia e eu apanhava. E eu voltava, eu apanhava de novo. Aí eu fui conhecendo outras igrejas. E fui buscando. E assim, irmãos, para concluir, porque é um testemunho muito longo e muito sofrido para minha carne, mas para minha alma, irmãos, foi extraordinário. Eu não tenho palavra para agradecer. Porque a cada vez que eu andava, a cada vez que eu prosseguia no caminho com Deus, o Senhor me transformava. Eu fui transformada aos poucos. E o Senhor foi me transformando. E eu fui aquela pessoa que eu fui entendendo cada vez mais o Evangelho da Paz. Eu fui entendendo o que o Senhor queria comigo. Depois eu fui buscando a parte mais espiritual com Deus. Fui buscando mais intimidade com Deus. E assim, eu fui me lançando aos pés do Senhor. E lançando eu aos pés do Senhor, Ele fez aquela transformação comigo. E hoje eu estou aqui para dizer para os irmãos, para as irmãs que estão assistindo a live do irmão André, que o Senhor, Ele é contínuo. Ele não para. Ele está sempre conosco. Ele não desiste de nós. Muitas das vezes somos nós que paramos, mas Ele não desiste de nós. Ele não desistiu de mim. Então eu fiquei pensando, como que eu vou fazer para chamar todos os meus parentes, o meu filho, depois a minha mãe, o meu pai? Ninguém nunca se interessou. Até então eles faleceram, nunca se interessaram por buscar a Deus, irmãos. Foi muito triste para mim, mas eu ainda estou aqui. E os meus filhos, sim, esses estão buscando o caminho do Senhor, o meu esposo. E eu comecei a compartilhar e a repartir isso. E hoje eu tenho um grupo pequeno de umas 15 ou 16 crianças, jovens, que o Senhor colocou dentro do meu coração, que chama um projeto Semeando Vidas. Porque do jeito que eu fui semeada na minha infância, com a palavra de Deus, hoje eu consigo fazer o que está dizendo aqui em Eclesiastes 11. Eu reparto com 7, com 8, com quem mais chegar próximo de mim, a palavra de Deus. Porque é ela que faz a mudança, é ela quem transforma. Esse crédito e esse mérito não provém de nós, irmãos, que somos falhos e errantes. Esse mérito, ele provém de Deus, apenas dele e da sua palavra, que foi inspirada pelo Espírito Santo da verdade. Então eu acredito nisso. Então por isso eu tenho esse projeto, que é o projeto Semeando Vidas. Nós moramos aqui em um bairro, irmão, que é muito difícil, um bairro que é grande, mas tem uma condição muito difícil de vida. Então a gente consegue alcançar essas almas através do Evangelho da Paz. E eu agradeço muito a Deus, porque o Senhor fez essa obra na minha vida. E está fazendo na vida destas crianças que vêm aqui. E vai estar fazendo na vida dos irmãos, eu creio, de alma. Hoje, o Senhor tirou de mim um pouquinho mais do medo, um pouquinho mais do receio de fazer alguma coisa, porque estar falando numa live para mim é novidade. Eu costumo falar aqui, nas praças, que nem eu já fui convidada, em outras igrejas, mas em uma live é a primeira vez. Mas eu acreditei que o Senhor poderia mudar a minha vida. Eu acreditei que eu poderia ser capaz. Porque aquela frase que a gente sempre ouve, eu ouvi, mudou a minha vida, que o Senhor, Ele não capacita pessoas que são escolhidas. Ele capacita as pessoas, Ele não escolhe capacitado, Ele capacita os seus escolhidos, é isso que eu quero dizer. Então, como eu sou uma escolhida de Deus, você é um escolhido de Deus, eu acredito que Ele vai te capacitar como Ele me capacitou e ainda está capacitando, porque servir a Deus é algo que é contínuo, não para. Cada dia eu aprendo uma coisa nova, cada dia eu descubro algo novo da parte de Deus.
Quando eu acho assim, não, agora já tá bom, sempre vem uma novidade de vida. Porque é assim. Enquanto nós estivermos andando por essa terra, irmãos, nós vamos estar sempre aprendendo. Nós vamos estar sempre melhorando, sempre buscando melhorias para poder servir melhor a Deus. E não podemos esquecer de repartir aquilo que é bom. Eu costumo falar aqui para os irmãos, quando a gente está reunido, a gente também tem um grupo de irmãs que é do devocional. E a gente sempre está falando que a gente não reparte prova. A prova é um testemunho para edificar uma vida. Mas a gente gosta de repartir esperança, repartir autoridade para chegar em um lugar e ministrar a palavra. A gente gosta de repartir o que é bom, irmãos. A gente gosta de estar passando para os irmãos tudo aquilo que Deus passa para a gente, que edifica a nossa alma. Porque somos pessoas mudadas por Cristo. Somos pessoas que somos edificadas por Jesus Cristo, pelo teu Espírito Santo. Então, irmãos, eu quero desde já agradecer muito a Deus, porque o Senhor tem feito maravilhas na minha vida. Tenho muita obra para contar que Deus fez para mim, para o meu marido, na vida dos meus filhos, irmãos. São tantas obras, irmãos, que se eu for contar, a gente vai, ficar aqui um longo tempo. Mas eu creio que não vai faltar oportunidade, irmãos. Deus está repartindo com os irmãos aquilo que Deus fez comigo, aquilo que Deus ainda faz na minha vida. Essa obra que Deus está iniciando aqui na frente da minha casa, que é a casa de oração, que os irmãos sentiram da parte de Deus de estar vindo construir, irmãos, é uma obra que vai edificar muitas vidas. Não é uma obra para mim, para o meu marido. Não é, irmãos, é uma obra para todas aquelas pessoas que buscam a Deus e que vêm aqui. Essa obra começou nessa sala, irmãos. Uma simples sala de oração. E foi crescendo, e agora a gente vai construir, e futuramente, se Deus preparar, vamos comprar um terreno, vamos ter uma igreja aqui, porque a cidade onde nós vivemos aqui, em São João da Boa Vista, tem uma defasagem em questão de igreja que passa o evangelho verdadeiro, genuíno. É uma defasagem muito grande, irmãos. E nós precisamos da ajuda dos irmãos, nós precisamos da colaboração dos irmãos, em oração, irmãos. Orem por nós, orem por essa casa que vai ser montada aqui de oração, orem por esse ministério, orem pelo seu pastor, pelo seu cooperador, orem porque eles precisam, irmão. A guerra é muito grande na nossa vida. Eu e meu esposo também enfrentamos muitas dificuldades, mas nós não desistimos. Nós continuamos perseverando ali na fé, continuamos clamando a Deus. Eu agradeço muito o Senhor por isso, irmãos. O Senhor mandou pessoas de longe para estar vindo aqui abençoar esse ministério. E aqui vem pessoas, irmãos, de todas as maneiras que os irmãos podem imaginar. Por quê? Porque aqui nós não fazemos acepção de pessoas. Vem pessoas de igrejas diferentes, vem pessoas que às vezes está passando na rua, entra, mas cada um que entra aqui, irmão, recebe a semente do evangelho. E cada um que recebe essa semente vai embora, irmãos, e volta para a casa do Senhor. Sempre estão voltando, sempre. E eu agradeço muito a Deus por isso. Famílias que vieram aqui, que ainda são impactadas pelo poder da oração. Porque eu também acredito muito no poder da oração. Vamos estar apresentando todos esses pedidos que estão sendo feitos aqui nessa live. Por depressão, que a irmã está pedindo aí. Todos os pedidos vão ser apresentados. Nós, como a gente tem um caderno, para as pessoas que vêm aqui presencial, eles já estão acostumados. Já colocam o nome lá e faz o pedido de oração e a gente está sempre orando. E tem tido resultado, irmãos. Por que tem tido resultados? Não é por nós, é porque eles creem na oração. A oração, ela tem muito efeito quando a pessoa crê, irmão. Então, a gente vai estar orando, vai estar apresentando a todos os irmãos e
colocando esses pedidos na mão do Criador, porque Ele pode todos, e os meus pedidos também, pois eu também tenho meus pedidos de oração que eu faço a Deus. Pelas minhas causas, pela obra do Senhor que vai se iniciar aqui. Eu acredito que vocês vão estar acompanhando todos os dias como vai ter sido feito aqui. Quero estar apresentando para os irmãos também as irmãs do grupo de oração que nós temos aqui, que é o grupo do devocional. A gente tem o círculo de oração, tem o grupo do Semeando Vida, que é o grupo das crianças, que eu também quero estar apresentando aos irmãos. Porque toda boa obra, irmão, ela precisa ser compartilhada, ela precisa ser repartida, como está falando aqui na palavra, reparte com 7, ainda com 8, ela precisa ser compartilhada, irmãos. Então eu estou compartilhando também essa parte com os irmãos, eu quero compartilhar e Deus vai criar oportunidade, vai criar caminho, eu acredito muito nisso. Então eu quero agradecer a Deus, irmãos. Eu estou sempre sendo grata a Deus. Porque para mim, irmãos, o que mudou muito a minha vida na minha caminhada com Deus foi a gratidão, irmão. Quanto mais eu agradeço, mais o Senhor me abençoa. Quanto mais a gente às vezes está em prova, está em dificuldade, mas eu estou ali agradecendo, Senhor, obrigado por esse dia, obrigada pelo alimento, obrigada pelo meu teto, Senhor. Senhor, eu rendo graça por isso, rendo graça por aquilo, rendo graça pelos meus filhos, rendo graça porque eu tenho saúde. Então eu sou uma pessoa agradecida, irmãos. Porque aparentemente os irmãos podem observar que somos pessoas muito simples, pessoas muito humildes, mas a gente é muito grato. Glória a Deus, aleluia. Amém. Eu quero que vocês possam estar, assim, conhecendo o nosso trabalho. Eu vou estar passando o Pix para os irmãos ajudar. O irmão André vai estar passando, eu não sei como que faz, mas o irmão sabe. Eu tô lendo, viu, irmão, que está sendo escrito aqui na live, eu tô lendo, tô acompanhando, mas muitas coisas que aparecem aí eu não sei fazer, mas eles vão estar passando para vocês aí. E eu creio que todo mundo vai poder estar fazendo essa parte, poder estar ajudando, poder estar colaborando com os irmãos, né, irmãos? E tem muito testemunho também, irmãos, aqui, que eu vou estar passando para vocês futuramente, que eu vou preparar, que foi de uma cura de uma criança que teve aqui. Agora Deus me trouxe na mente, eu me lembrei. E essa criança já fazia mais de 7 dias que não comia, irmãos. E Deus tocou no meu coração, no meu marido, da gente estar orando por essa criança e o grupo também, porque nós não somos só nós dois, nós somos um grupo, irmãos. E o mérito é todo de Deus, todo sempre dele. Pegamos esse grupo, irmãos, mas são um grupo de pessoas que, olha, irmãos, olha, eu vou falar uma coisa para os irmãos. Tô sentindo de falar, eu vou falar. Cuidado com quem vocês andam. Procurem andar com pessoas, irmãos, que te aproximam de Deus. Esse grupo nosso, ele é um grupo pequeno, são 6 pessoas. Mas são 6 pessoas que são pessoas que nos aproximam de Deus. São pessoas que estão ali junto conosco. São pessoas que junto orando, clamando. Se a gente pega num propósito, todo mundo tá ali. É 3, 4 vezes orando por dia? É 3, 4 vezes orando. É jejuando, é consagrando. Então é um grupo, irmãos. Procurem andar com pessoas, irmãos, que edificam a sua fé, que edificam a tua caminhada com Deus. Eu sei que é difícil. Para nós também foi. São o quê? Mais de 18 anos de caminhada. Agora vai fazer o quê? Uns 6, 7 anos que a gente tá com um grupo bom. Mas foi difícil, irmão. Mas procurem, irmãos, andar com pessoas que edifiquem a sua caminhada. Eu vou estar falando mais sobre isso também. E tem umas maneiras, irmãos, que eu aprendi lendo as escrituras e com testemunho de irmãos mais velhos. Tem algumas maneiras que a gente usa, que a gente começa a perceber quando aqueles irmãos são irmãos de fé e de caminhada e quando não, irmãos. A gente não tem que desfazer de ninguém, isso é feio. Mas a gente precisa ver se a gente se alinha com quem realmente quer um propósito com Deus. Principalmente a gente que tem um ministério, ou que quer fazer uma obra na parte de Deus, tem esse chamado. Porque, irmãos, dom é dom, ministério é ministério, mas a gente precisa andar alinhado, irmãos. E esse jovem, irmãos,
dessa irmã, ele não comia. Ele já fazia uns 7 dias que ele não comia, nem água parava no estômago. E aí os pais correram com ele pro médico e correram, foram na medicina, foram no médico particular, sem condições, porque eles também não tinham, mas conseguiram lá, com a família, juntar um dinheiro, foram atrás de médico particular e nada resultava para esse jovem. Hoje, ele faz parte aqui do grupo Semeando Vida. Eu vou apresentar eles para vocês, ele chama Brian. E aí, nós orando aqui, pediram oração para nós orando no quarto, eu e meu esposo, e aí o Senhor falou no nosso coração, faz uma campanha com esse jovem, vai orar com ele na casa dele, avisa os pais que eu vou entrar com uma providência. Falamos, tudo bem, Senhor. Chamamos os pais, contamos da oração, os pais aceitaram, fomos, irmãos, fechamos num propósito, ficamos lá, não sei se foi 7 ou 5 dias, eu não lembro. Ficamos na casa deles essa semana. Então nós ia lá 2 vezes ou 3 vezes por dia, orar com esse menino, com esse grupo. E orava com esse menino. E fomos, oramos. No último dia ele foi melhorando. No último dia, irmãos, desse propósito, e nós nos consagrando. No último dia, irmãos, desse propósito, Deus entrou com a libertação. Este menino foi curado. Deus entrou com uma providência tão grande na vida dele que ele não teve só cura. Porque Deus, ele é maravilhoso. Ele não dá o que a gente pede, ele dá além do que nós pedimos, ainda muito mais. Deus entrou com a cura e colocou dentro deste menino, irmãos, uma curiosidade do evangelho, que esse menino, agora, ele faz parte do devocional conosco adulto, porque ele tem curiosidade de saber das coisas de Deus. Ele quer saber das coisas de Deus, ele quer também aprender a tocar, né, irmãos? A gente ainda não tem instrutor de música aqui, mas ele quer aprender a tocar também, que ele ama música, e ele tá chamando outros colegas que ele anda lá da pista de skate, eles são skatistas, e ele tá chamando os meninos pra vir, os meninos da pista de skate, tá chamando, e assim foi aumentando, irmãos, porque através de uma alma, um garoto, Deus fez essa obra maravilhosa, ele chamou outros garotos, e assim a gente tá crescendo, irmãos. Tá vendo, irmãos, como é que Deus trabalha? Uma cura, e o Senhor encheu ele da virtude das coisas de Deus. Uma cura, e o Senhor fez uma obra que nós nem estava esperando, não passou pela nossa mente, nem desceu pelo nosso coração. E Deus fez essa obra maravilhosa. Amém, irmãs? Bom dia. Então eu quero dizer para vocês, irmãos, vale a pena a gente lançar-se nas mãos do Senhor. Vale a pena, irmãos, a gente lançar o nosso pão sobre as águas. Porque depois de muito dia a gente colherá. Depois de muito tempo, não demorou o quê? Uns 2 meses? Ele começou a sentir esse desejo, e a gente está colhendo, Deus está colhendo no reino da tua glória a sede deste menino, a sede dos colegas deles que ele trouxe para cá, para a casa de oração. Olha que obra maravilhosa, irmãos. E eu tenho várias, irmãos, para contar para os irmãos. São tudo obras simples, obras sublimes, mas são obras que Deus operou na íntegra, na vida dessas pessoas. E eu vou chamar o Brian no momento que Deus preparar o oportuno para vir estar contando essa obra para as irmãs, para os irmãos, para edificar mais o nome de Deus, para glorificar mais o nome de Deus, porque é para isso que nós somos chamados na graça, é para edificação da obra de Deus, é para glorificar o Senhor, com ação de graça, com obra, com testemunho, com leitura da palavra, com louvor. É para isso que nós somos chamados, irmãos. E eu agradeço a Deus, porque o Senhor tem sido maravilhosíssimo conosco. Muito, muito, muito maravilhosíssimo. É uma obra, irmãos, aqui, que olha, irmãos, eu gostaria que os irmãos estivessem aqui, para ver e para sentir como que é a presença de Deus nesse lugar simples, humilde e grande. Como que a presença de Deus tem sido maravilhosa aqui. Quando os irmãos vieram aqui, veio o irmão André, o irmão Bruno, o irmão Samuel Trevisan, eu falei, meu Deus,
Quem somos nós? Um povo simples, humilde. A minha casa também um lugar pequeno, humilde, irmãos. E eles vieram aqui porque são homens de fé. Eles vieram aqui, irmãos, para mostrar o poder e a fé de Deus na vida deles, na nossa vida e na vida dessas pessoas que estão vindo buscar a palavra de Deus aqui. Que nós não estamos brincando de ser crente. Nós não estamos brincando com a palavra de Deus. É Deus puro. Quando os irmãos entraram nessa porta aqui dentro e nós sentamos, conversamos, nós dobramos o nosso joelho e fomos orar a Deus, nós sentimos aquela virtude do céu desceu. Foi só glória, irmãos. Aí o irmão falou, vamos fazer uma obra de Deus aqui. Nossa, foi glorioso. E eu tô falando com os irmãos agora, eu tô sentindo a presença de Deus. Eu tô sentindo a presença de Deus no meu coração. E eu falei, como que eu vou falar numa live? Eu não consigo falar mais que 5, 10 minutos. Já vai fazer um tempão que eu tô aqui falando. É gostoso, irmãos. É maravilhoso falar da palavra de Deus. É maravilhoso. Meu coração já está palpitando, irmãos. Eu tô segurando aqui, eu tô controlando. Porque Deus é bom demais, irmãos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Como é bom, meu Deus, ficar na presença do Senhor. É bom demais. Eu tô sentindo Deus aqui. E eu creio que se o irmão ou a irmã ficar na comunhão aí, vocês vão estar sentindo também essa presença maravilhosa que Deus está colocando dentro de mim agora, neste momento. Eu creio que vocês vão sentir esse carinho, esse amor de um Deus que, nossa, tem usado de misericórdia com a nossa vida, irmãos. Aqui a gente vai estar mostrando para os irmãos futuramente o antes e o depois da obra que os irmãos vão estar fazendo aqui. Irmãos, era uma tenda, irmãos. A gente cobriu com cacos de telha e plástico, irmãos. Era uma tenda. A gente não tinha condição de comprar o telhado. Glória a Deus, aleluia. E a gente colocou uma tenda, sabe? E pensa numa tenda onde o Espírito Santo de Deus habitava e se habita ainda, habitou ali, e ali ele fez muitas obras. Saiu gente liberta, saiu pessoas que são testemunhos que eu vou estar gravando também para a glória de Deus. Saiu pessoas aqui, nossa, da onde eu sou, Silvana Neves, São João da Boa Vista. Saiu pessoas daqui, irmãos, que falavam assim, meu Deus, eu sou de uma igreja de tal lugar, sou de igreja de tal lugar. Não senti Deus que nem eu senti dentro desse lugarzinho simples. Glória a Jesus, aleluia. E eu falei, irmãos, porque o Senhor, Jesus, quando ele passou pela terra, ele não ficou habitando em palácio. Ele habitou nos lugares simples da terra. E ali ele fez o movimento dele. E aqui nessa simplicidade, hoje, vai conseguir arrumar o telhado, vai colocar piso, o chão é terra batida. Jogaram o cimento faz pouco tempo. Glória a Jesus, aleluia. Mas sempre foi de terra batida. E ali as irmãs, quando Deus manifestava a sua presença, sapateavam ali na glória e na virtude de Deus, que o Senhor vinha e fazia obras e maravilhas, irmãos. Eu falei, vocês estão levantando poeira. Glória a Jesus. Aleluia, santo Deus. Como que Deus foi maravilhoso, meu Deus do céu. E agora a gente está aqui, com essa virada, com essa obra que Deus está fazendo maravilhosa, com essa virada que Deus está fazendo de uma coisa simples, uma coisa um pouco mais aconchegante, né, irmãos? Vai continuar simples, mas vai estar um pouco mais aconchegante. Foi tudo doações, foi a ajuda dos irmãos aí, foi a glória de Deus manifestando aqui, que tocou o coração dos irmãos aí, que fez com que os irmãos sentissem de estar ajudando aqui. Quando essas crianças se reúnem aqui no Semeando Vidas, irmãos, é maravilhoso, porque elas não sabiam nem fazer uma oração simples, a oração que Jesus ensinou, a oração que fala do Pai Nosso lá em Mateus. E Deus fez uma obra maravilhosa na vida de crianças aqui, irmãos.
que chegava chorando, e às vezes, muitas das vezes, elas chegam para tomar aquele café da manhã, porque elas falam, vamos lá na igrejinha, elas chamam aqui de salinha as crianças, vamos lá na salinha da irmã Lia, porque lá a gente tem pelo menos o café da manhã. Café da manhã é esse que também é preparação de Deus. Porque nós também não temos condições de suprir todas as necessidades. Mas Deus prepara pessoas que vêm e ajudam, traz leite, achocolatado, e a gente faz aquele cafezão da manhã. Eu tenho alguns vídeos gravados, também vou estar compartilhando com os irmãos futuramente. Para os irmãos ver que Deus fez essa obra, essas maravilhas, na vida de cada uma dessas criancinhas. Foi maravilhoso, irmãos. Eu estou sentindo muito a presença de Deus nesta manhã aqui com os irmãos. E eu quero pedir para os irmãos continuar orando a Deus por mim, pelo meu esposo, que estão à frente desse trabalho aqui nessa cidade, aqui nesse bairro, que é um bairro também de difícil acesso, irmãos. Eu quero pedir a Deus que Deus abençoe a vida dos irmãos e que os irmãos possam estar grandemente orando a Deus pela nossa vida. Glória a Jesus, aleluia. Eu sei que os irmãos, a gente ainda não se conhece pessoalmente, mas eu acredito na onipotência de Deus, na onipresença, que o Senhor ele está presente em todos os lugares, irmãos. Basta a gente abrir o nosso coração e acreditar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém, Senhor, glória a Deus. E agora vai ser feito também o banheiro, né, irmãos? Nós não tínhamos o banheiro. Eles usavam o banheiro de dentro da minha casa. E agora vai ter o banheiro ali fora que eles vão poder estar usando. Eu estou tão feliz. Glória a Deus, aleluia. Jesus amado. Irmãos, eu não sei muito bem como conversar numa live, mas tudo aquilo que o Senhor colocou dentro do meu coração, nesta manhã, eu compartilhei com os irmãos. Tudo aquilo que o Senhor colocou dentro de mim, irmãos, eu estou repartindo com todos vocês. E eu agradeço muito a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu agradeço grandemente. Glória a Deus, aleluia. Eu não consigo estar passando para os irmãos e compartilhando aquilo que Deus fez na nossa vida, compartilhando para os irmãos um pouquinho da palavra de Deus, falando na live e lendo ao mesmo tempo. Eu ainda não consigo fazer isso. Mas eu acredito que os irmãos eles vão estar respondendo, vai estar falando sobre o Pix, vai estar falando tudo com os irmãos sobre tudo isso que eu não consigo fazer, tá bom, irmãos? E eu quero agradecer grandemente os irmãos por tudo isso. Eu agradeço a Deus pela minha oportunidade, agradeço os irmãos pelas orações, agradeço também e peço perdão se eu falei alguma coisa que desagradou o coração de cada um. Eu agradeço a todos, em nome de Jesus. Eu vou estar passando agora de novo aqui para o irmão André, e ele vai estar falando um pouco mais com os irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém. Vamos lá, louvado seja Deus, a graça e a paz para quem não tinha visto nós aqui. Estamos aqui, por aqui, estamos aqui em São João da Boa Vista, como prometido. Bem, vamos lá. A irmã estava falando aqui sobre a contribuição, nós vamos começar aqui esse trabalho, né? Deus que abençoe, irmã Silvana, Deus que abençoe a todos que nos ajudaram, que ficaram aqui na live, Deus que abençoe, viu? Eu não vi aqui o Alex, deixa eu dar uma olhadinha aqui se o Alex escreveu uma coisa, deixa eu tentar ajudar ele aqui. Deixa eu ver aqui. Irmã Luzinete, Deus que abençoe. Irmã Luzileide, Deus que abençoe. Irmã Bárbara, Deus que abençoe. Obrigado. Deixa eu ver aqui, tem um irmão aqui, que os irmãos estão falando bastante o nome dele aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Deixa eu procurar aqui que eu não estou encontrando ele aqui. Vamos lá. Irmã Iris, Deus que abençoe, viu? Louvado seja Deus. Deixa eu falar com você aqui rapidinho, você que deseja nos ajudar. Você que deseja nos ajudar, nós vamos fazer o serviço aqui na casa da irmã, através da sua contribuição. Vou pedir para o Bruno, tá aqui do meu lado, colocar aqui, é o Pix. Não consegue? Eu acho que a irmã consegue colocar aí. Alex, deixa eu ver se o Alex se manifesta. Alex, eu preciso entender você. Coloca aí nos comentários qual é o seu problema. Pode se abrir, não tem problema nenhum, a gente quer ouvir você, vamos lá. Coloca aí nos comentários o Alex, não sei, talvez se ele já foi embora, já saiu da live. Enfim, coloca aí nos comentários aí qual é o seu problema, o que sucede sobre sua vida. Vamos ver que a gente pode te ajudar, vamos lá. Louvado seja Deus.
Eu quero agradecer os irmãos, a presença de todos aqui. Estamos finalizando a live, nós temos bastante serviço por aqui. Viemos de São Paulo para cá para dar início aqui na obra de Deus. Na obra de Deus não, né? Eu não gosto de falar obra de Deus. Dar início aqui nos trabalhos para que o evangelho seja pregado. Vai ser feita uma igreja aqui, dentro do quintal da irmã, na frente, especialmente na frente da casa da nossa irmã aqui. E vai ser uma bênção, viu? Deus que abençoe a todos. Pronto. O Pix da igreja para você contribuir é o da igreja, o CCA é o 11 930 07 6000. 11 930 07 6000. O Alex, eu vi que ele colocou um comentário lá, irmã Cida, mas de repente sumiu, não apareceu mais. Precisava saber, né? Precisava entender se ele está aí na live, né? Primeiro precisa entender o que está acontecendo, precisa se abrir para nós entendermos, não é verdade? Deus que abençoe, irmã. Eu senti a sua falta da igreja ontem, irmã Iris, viu? Vamos para a igreja. Deus que abençoe, gente. Deus que abençoe. Me permita orar pela sua vida rapidinho. Vamos fazer uma oração, uma breve oração, para nós terminarmos e encerrar a live. Tem muita coisa para nós fazer aqui em São João da Boa Vista, tá bom? Vamos orar. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, mais uma vez, nós estamos em sua presença. Queremos ser gratos por estar aqui esta manhã. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, por este momento maravilhoso de refletirmos a sua palavra. Nós somos gratos, Senhor, pelas graças alcançadas pelo Senhor, tem distribuído em nossa vida, Senhor. Não temos palavras para agradecer o Senhor. Obrigado, Senhor, por esta noite que se passou, este dia que iniciou. Toda a nossa família, Senhor, esta semana, nós estamos entregando e colocando no altar do Senhor toda a nossa família, os nossos relacionamentos, o nosso casamento, os nossos familiares, os nossos irmãos de tantas denominações que aqui estão. Esse trabalho também, Senhor, agora neste momento nós estamos apresentando formalmente, em nome de Jesus, nas palmas das mãos do Senhor. Que tudo que for feito aqui seja para a glória de Deus. Tudo que for edificado aqui seja para a glória do Senhor. Assim nós pedimos, Senhor, sobre a vida de cada alma, de cada vida que está aqui, de cada família que está aqui. Que o Senhor possa neste momento estar com as tuas mãos poderosas voltada para a vida de cada um que está aqui, Senhor. Há entre nós irmãos e irmãs enfermos, acamados, desenganados do médico, outros nas clínicas de recuperação, na sala de cirurgia. Enfim, Senhor, estamos neste momento clamando, Senhor, para que o Senhor neste momento possa curar em nome de Jesus e repreender toda a enfermidade, toda a dor em nome de Jesus. Apresentamos o Senhor, todas as famílias que estão aqui, pais e mães, estão orando pelos seus filhos, talvez envolvidos com coisas ilícitas, outros desempregados, envolvidos com marginalidades, enfim, Senhor, que o Senhor possa encontrá-los e salvá-los em nome de Jesus. Nós pedimos ao Senhor também que a tua presença venha ser manifesta no nosso coração, que não venha apartar de nós a sua presença, porque precisamos do Senhor. Assim, nós pedimos e somos gratos. Nós pedimos em nome de Jesus, que vivo está e reinará para sempre. Amém. Deus que abençoe. Deus que abençoe. Que não se preocupe não, irmãos. Não se preocupe não. Às vezes a pessoa faz e acaba saindo da live, tá bom? Mas vamos apresentar a vida do Alex. Você vê que ele só escreveu um comentário ali e não voltou mais. Tá bom? Deus que abençoe. Não vi mais nada aqui do Alex, irmã Silvana. Não vi mais nada deles aqui, tá bom? Deus que abençoe, irmã Iris. Irmã Iris, Deus que abençoe, viu? Vamos para a igreja. Irmã Iris, eu costumo dizer assim, ó, se você não vai à igreja, a igreja vai até você. E quando ela vai até você, ela vai com no mínimo 50 pessoas. Aí, já sabe, né? Tem que preparar uma casa para uma igreja, tá lá, 50 pessoas. Então, bora para a igreja, tá bom? Deus que abençoe. Obrigado. Um beijo no coração de cada um. Ficamos todos na paz, na graça do nosso Deus. Que a doce consolação do Espírito Santo permaneça em nossa vida, para a vida eterna. Amém. Amém. Tchau, tchau. O que o cara falou, rapaz? Tirar a vida.